Gente, falar um pouquinho sobre a primeira lavagem, tá? Lavei com aquele shampoo purificante da Arvensis, acabei não trazendo ele aqui. Recado breve, que eu esqueci de falar no vídeo desse cabelo. E mil desculpas, o motivo de eu não ter falado é porque foi muita correria e eu só percebi pra valer essa questão horas depois, tá? Ao contrário da primeira vez que eu passei a Beats, e ele deixou o meu cabelo com as cutículas todas arreganhadas, abertas, embaraçando muito só quando eu fui lavar da primeira vez. Dessa vez ele começou a fazer isso depois que eu passei. Então eu percebi que mesmo antes de lavar pela primeira vez, ele já tava aquele aspecto que o pessoal gosta de chamar de ressecado, que na verdade não existe cabelo ressecado, gente, e nem cabelo hidratado, porque água não é igual pele que você mantém no cabelo e é muito importante. Não vamos entrar muito nesse assunto, mas o que acontece geralmente são as cutículas do cabelo muito abertas, se enroscando uma na outra, porque elas são tipo telhas, e da hora que elas ficam abertas e elas ficam em atrito, elas se enroscam e aí dá um embaraço. E meu cabelo, ele tava bem assim, então eu lavei, eu tive que tratar ele, tratei com um produto que é nutritivo, que sela bem o cabelo, e ainda passei um condicionador, passei o mais cor, que eu acho que ele sela bem as cutículas, e hoje o cabelo já tá bem melhor, já praticamente resolveu. Uns 90%, acho que 100% na próxima vez que lavar ele fica. Por que que eu acho que acontece isso? Eu não sei, mas é um achismo mesmo. Isso aqui não tem científico que eu fui lá e vi isso. Eu acredito que às vezes seja o pigmento que de alguma forma, porque esses pigmentos diretos de tinta colorida, ele fica na cutícula. Eu acho que então de alguma forma esse pigmento deve deixar a cutícula muito aberta e ela não consegue fechar, e só conforme você vai lavando, ele vai soltando, e conforme você vai tratando também, recondicionando, aí ele vai resolvendo, tá? Mas não é nada absurdo, não tem amônia, não descoloriu, não é nada disso, até onde eu sei, tá? Então aqui, primeira lavagem, foi isso que desbotou. Quase nada, praticamente. E é isso aí, gente. Agora eu não vou falar mais, eu acho. Ah, outra coisa, eu tive que secar o cabelo, eu usei o uso obrigatório da Trust, tá bom? Só pra vocês saberem, ontem eu tive que lavar muito tarde, tava muito sujo e eu tive que secar pra dormir. Então, é isso aí. E vamos lá, gente, conforme eu já venho fazendo em vários outros vídeos, principalmente nos vídeos de diário de desbotamento, eu vou comentar enquanto vai rolando aí as gravações, as lavagens e os shampoos usados estão aí do ladinho na tela, e eu gostaria de comentar sobre o que eu falei ali no começo do vídeo. Eu gostaria de acrescentar que, apesar do tratamento que eu fiz ter melhorado muito, eu achei que levou coisa de 4 a 5 lavagens para o cabelo normalizar, voltar a como estava antes de eu pintar. Então foi um pouco mais chato. Eu acredito que isso possa ter sido causado pelo Ares, o vermelho, porque quando eu usei só a Gêmeos, eu tive ali o problema na primeira vez que eu lavei, mas não demorou tanto assim. Então, às vezes foi uma coisa desse pigmento mesmo. Mas depois o negócio foi indo, deu para arrumar. Aquela coisa, passar condicionador, acidificação, um creme mais nutritivo, algo que feche bem as cutículas ajuda muito a resolver o problema. E aí, como vocês podem ver, o cabelo manteve-se roxo por bastante tempo. É mais ali aquela parte de cima da franja que desbotou mais, porque para quem não lembra, essa minha mecha da frente, ela tava a parte amarela e a parte mais embaixo tinha uma maior concentração de pigmento azul, roxo. Então, obviamente, elas vão ter um desbotamento diferente. É aquilo que eu falo. Às vezes o tonalizante, ele iguala ali na hora que você passa. Conforme ele vai desbotando, ele vai mostrando as manchas que o cabelo tinha por baixo. Então, tem essa questão, sempre bom a gente repetir, né? Então aí a gente segue, a parte de cima já tá ficando mais cinza, as pontas continuam super roxinhas. Ali, bem as pontas do cabelo, não as pontas descoloridas, as pontas bem pontas do cabelo estão desbotando bem rápido. Então é aquela coisa que a gente já começa a perceber que tá precisando de um corte. É isso que acontece quando o seu cabelo tá bem danificado, bem poroso.
o desbotamento das cores é bem mais acelerado. Então, se você, porventura, tem esse problema aí que eu tive, ele tá nas pontas ou até um pouco mais que as pontas, provavelmente é a hora de cortar. E aí, gente, foi a primeira vez que eu usei o shampoo purificante da Bob. Eu comprei ele para experimentar no lugar do Arvensis. Vocês perceberam que é shampoo purificante atrás de shampoo purificante. Uma coisa muito legal dessa troca de shampoo e que eu vou comentar de uma forma mais completa quando eu for fazer uma resenha dele, é que eu fiquei preocupada dele ter desbotado muito e dele ter arregaçado com essas pontas, mas como vocês viram, as pontas já estavam ficando desse jeito quando eu estava usando o Arvensis, e o desbotamento, eu vendo os vídeos agora, analisando tudo, eu não achei que teve um desbotamento muito mais acentuado não, achei que seguiu o padrão do Arvensis. Essa é uma coisa que eu queria muito comentar com vocês, porque quando a gente está testando alguma coisa e a gente às vezes está com algum receio, a gente começa a prestar muita atenção no que está acontecendo e às vezes a gente estava tendo esse, entre aspas, problema com um outro produto que a gente já usava, só que como outro a gente já confia, a gente não estava prestando tanta atenção nisso, a gente só parou para prestar atenção quando estava usando outro. Então, às vezes a gente fica com essa impressão de que, nossa, fez isso, fez aquilo, mas às vezes não fez nada daquilo. É só que, como a gente estava prestando mais atenção, a gente começou a perceber essas coisas. E aí, vocês percebem, eu cortei o cabelo, arranquei aquelas pontas que eu estava comentando ali, arranquei aquela parte da frente da franja que estava desigual. Aquelas pontas, elas estavam me deixando muito nervosas e a falta de corte também. Daí eu achei que ficou bem do jeitinho que eu queria, bem do jeito que eu cortava há muitos anos atrás. Tava muito feliz e o cabelo, graças a Deus, muito mais desembaraçado, sem aquelas pontas que estavam bem porosas. E aí, como vocês podem perceber, essa parte da franja tá praticamente branquinha, cinzinha, e as pontas seguem bem roxinhas até. Roxinho bem claro, mais pro pastel, mas bem nítido. E aí eu já comecei a ficar um pouco incomodada por ter basicamente uma cor de platinado na franja e colorido nas pontas, porque eu sei que rapidinho essa parte que tá branquinha vai começar a ficar amarelada conforme desbota, toma sol, e eu não tava gostando muito dessa combinação, acho que fica bem esquisito. Mas eu segui aí lavando, aí a gente já consegue ver um pouquinho de amarelo ali na franja. E as pontinhas seguem roxinhas, pra vocês verem como esse roxo da Gêmeos, ele dura, gente. Durabilidade praticamente foi a mesma de quando eu passei ali pela primeira vez, lá em 2021. Então, vocês percebem que a parte da franja, ela só saiu mais rápido porque estava bem mais diluído e porque o fundo estava amarelinho também. Porque as pontas, que eu passei menos diluído, passei diluído em água e que já tinha resquício ali de outra cor, segue bem roxo até. Então, aí a gente segue, já passamos de 20 lavagens, estamos chegando a 30 e o negócio continua lá. Me incomodando a parte roxa e a franja branquinho, meio amarelado já. Dependendo da iluminação, ela fica mais branca ou mais amarela, né? Mas vocês percebem ali que eu tenho uma transição, uma manchinha meio laranja entre o natural e o descolorido. E aquilo eu acho que é um belo sinal ali de como o desbotamento estava ficando cada vez maior. Então, ficando bem irritada com isso aí, eu comecei a colocar em prática um plano que eu já tinha pensado, que é o de tentar não igualar, porque eu já sabia que isso talvez não aconteceria, mas deixar menos desigual a parte da franja e as pontas. Que esse plano era o de passar matizador na franja e até mesmo chumbar. Então eu aproveitei aí, gente, e eu fiz praticamente uns 2 testes aí de matizador. Aí eu usei o creme umectante da Bem Comigo, porque era o que eu usei no resto do cabelo, e é com ele que eu vou diluir o tubarão branco. Como o tubarão branco, ele é clarinho, mas ele é um matizador que eu achei que ele agiu muito rápido quando eu testei. Eu tentei fazer uma diluição entre um de matizador para 3 de creme.
para dar ali uma neutralizada aí nessa mecha. Daí, nesse momento, eu comecei a lembrar por que eu prefiro 500 vezes mais passar ali mechinha fina por mechinha fina, ao invés de pegar um mechão ali. Mas enfim, por algum motivo eu achei que pelo cabelo estar úmido ia ser mais fácil de espalhar, mas no final não foi, eu tive que fazer um pouco mais da mistura do matizador e separar ali as partes que não pegaram direito. Então, como sempre, continuo ali recomendando que vocês peguem mechas finas, porque eu acho que a chance de ficar mancha é muito menor. Inclusive, esses tempos vi uns vídeos que eu percebi que não sou só eu que tenho esse problema. Outras pessoas também têm. Pegar mecha muito grossa é aumentar e muito o risco de ficar manchado. Aí eu comecei a perceber que aquelas manchas alaranjadas ficaram ainda mais acentuadas, porque eu neutralizei ali a ponta que estava mais clara e meio que deu aquele pop ali no laranja. Então eu peguei um matizador da Gota do Mato, o efeito prata, que é o matizador com fundo mais azulado, apesar dele ainda ser roxo, que era o mais adequado para neutralizar a cor que estava aquela mancha. Fiz uma mistura de mais ou menos um de matizador para 2 de diluidor, que é o que eu usei no teste desse matizador aqui no canal. Foi uma diluição que eu gostei bastante. Ela não foi muito perigosa para você chumbar, mas ela também foi bem eficaz, assim. Eu achei até que o tempo de pausa, pelo que eu lembro, foi o mais curto dos matizadores da Gota do Mato. Então, eu comecei a passar aí em todas essas manchinhas. Para ser bem sincera, quando eu fiz isso, eu fiquei me perguntando se isso realmente ia dar certo e se não ia acontecer, por exemplo, de parte desse matizador ir ali para a parte mais clara e ficar azul e ficar uma mancha azul ali. Eu fiquei com bastante medo disso acontecer, mas eu tava bem na vibe ali de testar mesmo, e se der alguma cagada, não tem problema, né? Eu tava com esse foco aí. Então eu fui fazendo ali sem medo, e vocês já começam a perceber, mesmo aí com o cabelo mais molhado, úmido, que estava dando certo. As manchinhas ali laranjas foram sumindo, né? Se ia dar tempo de eu enxaguar ou não, ainda tinha essa dúvida, né? Enxaguar antes de ficar as duas outras partes, mas a essa altura eu estava bem confiante do resultado. E aí tá o resultado para vocês. Como vocês podem ver, a parte laranjada ficou bem disfarçada. Deu um resultado que eu achei que ficou bem bonito, mas que podia ter ficado um pouco mais branco se eu tivesse usado melhor os produtos. Mas, como eu falei, foi um teste. Então, eu simplesmente fiquei feliz que ficou bonito. As pontas ainda com pigmento ali, mas já estavam bem mais desbotadas. Estava até com cara, sabe, de cabelo que deu uma chumbada ali no matizador. Então, já estava ali chegando na reta final para sair o roxo. Aí foi a primeira lavagem depois do matizador, né? E vocês percebem que já voltou a aparecer aquelas manchinhas alaranjadas ali na transição. Então, nesse aspecto, ele não durou muito, mas eu percebo que ainda tem um pouco de resultado ali. Não é como se o matizador tivesse saído completamente. Apesar que a gente sabe que matização é uma coisa que tem que fazer com uma certa periodicidade, porque desbota mesmo. Se for deixar para fazer de vez em nunca, igual eu gosto, aí fica complicado mesmo, porque vai sair tudo. E você vai ficar um bom tempo ali com o cabelo mais amarelado. Então, aí você já percebe, as pontas estão bem mais pro branco do que pro roxo. O que tem de parte roxa tá bem pouca. E aí sou eu de novo aí espirrando, meio doente, tentando matizar o cabelo novamente. E dessa vez eu vou usar outros matizadores, que a minha ideia era testar mesmo, tava ali bem empolgada para isso. E eu peguei o Cavalo Marinho da Camaleão Color, fiz ali uma diluição de mais ou menos um de matizador para 2 de creme, ou talvez até menos de creme, porque nos testes dele eu achei que não só dele, mas os outros matizadores também, que apesar deles serem muito pigmentados, deles inclusive cobrirem o fio aí, deixar um aspecto bem acinzentado durante a aplicação, eles perdem bastante potência a hora que você dilui. Aliás, dessa vez eu tinha uma coisa que eu precisava fazer depois, então eu já estava vendo que eu ia precisar ficar bastante tempo com o matizador no cabelo, então eu aproveitei,
para tirar essa dúvida que eu tinha de que realmente, se você largar o matizador diluído, você não precisa ficar tão preocupado ali de chumbar o cabelo, porque existe muita chance de não acontecer isso. E ali eu peguei o golfinho, que é um matizador azul, mais ou menos o que seria parecido com o efeito prata da gota do mato, para fazer aquele processo que eu fiz na outra matização, que foi de tentar esconder aquelas manchinhas acobreadas ali, tá? E daí a gente tem um erro, que foi um vídeo extra, porque eu fiz um movimento com a mão que ligou a câmera e ela me filmou limpando a minha mão. Mas como teve gente me perguntando esses tempos se era fácil de tirar a mancha desse matizador, tá aí. Eu tirei meramente com papel higiênico, tá? Foi super tranquilo. E quando eu uso máscara pigmentante, é muito comum que fique grudado na minha mão se eu não usar luva. E ali eu não usei luva, não usei nada, e só com papel higiênico eu tirei tudo. Então, foi bem tranquilo. Aí, a gente teve o resultado. Eu achei que não ficou tão neutralizado quanto o outro, mas ainda assim ficou bonito, deu uma disfarçada ali naquelas manchinhas, apesar de ter ali sim um pouco de cobre. Mas enfim, seguimos a luta para esse cabelo não ficar tão desigual, porque praticamente foi isso que eu estava fazendo. Tentando igualar para quando eu pintar eu conseguir pintar de uma cor só, sem ficar ali muita diferença entre uma parte e outra. E aí foram as lavagens finais, aí eu estava pronta para pintar o cabelo, tá? A última vez que eu lavei, eu passei shampoo nas pontas, foi a primeira vez que eu fiz isso nesse processo, e a ideia é que a próxima cor que eu passe fique bem fixada, as cutículas fiquem bem abertas para receber o pigmento. Ali o cabelo ainda tá desigual, mas eu achei que tá bem menos do que antes, enfim, vai funcionar. E é isso aí, gente. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal se você quer ver mais desse tipo de conteúdo, e até a próxima.